Ela foi humilhada pelo chefe na frente de todos, mas o que veio depois ninguém esperava. O grito ecoou pelo escritório como um trovão, fazendo todos os funcionários congelarem em suas cadeiras. Carla sabia que desta vez havia passado dos limites, mas jamais imaginou que sua vida mudaria para sempre naquele exato momento, naquela terça-feira que começou como qualquer outra no centro de São Paulo. Antes de começar, se você gostar dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E comente abaixo de onde você está assistindo. Era 7:30 da manhã quando ela chegou ao escritório de contabilidade, como fazia há 8 anos consecutivos. Aos 43 anos, mãe divorciada de 2 filhas adolescentes, Carla sempre foi daquelas pessoas que chegam antes de todos e saem por último. Seus colegas até brincavam que ela tinha a chave do prédio, tamanha sua dedicação. Mas naquela manhã, algo estava diferente no ar. Fernando, o diretor financeiro, caminhava pelos corredores como um leão enjaulado, o rosto vermelho de raiva por motivos que ninguém conseguia decifrar. Suas passadas pesadas ecoavam pelo piso frio, anunciando tempestade para quem cruzasse seu caminho. "Carla!" Ele berrou do outro lado do escritório, fazendo com que 20 pares de olhos se voltassem imediatamente para ela. "Venha aqui agora e traga aqueles relatórios patéticos que você me entregou ontem." O coração de Carla acelerou. Ela sabia exatamente sobre quais relatórios Fernando estava falando. Eram os mesmos documentos que ela havia revisado 5 vezes na noite anterior, conferindo cada número, cada vírgula, cada cálculo. Os mesmos papéis que revelavam inconsistências que a faziam perder o sono há semanas. Caminhando em direção à mesa dele, Carla sentia os olhos de todos os colegas sobre si. Lucia, da recepção, mordiscava a unha nervosamente. Ricardo, do financeiro, fingia estar concentrado na tela do computador, mas ela podia sentir sua atenção voltada para o drama que estava prestes a se desenrolar. "Estes relatórios são um lixo", Fernando gritou, jogando os documentos com tanta força que alguns papéis voaram pelo ar como folhas secas em dia de ventania. "Como alguém formado em contabilidade pode cometer erros tão grotescos? Minha sobrinha de 10 anos faria um trabalho melhor." Carla sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva misturadas. Cada palavra era como uma bofetada pública. Uma humilhação calculada para destruir não apenas sua autoestima, mas sua reputação diante de colegas com quem convivia há quase uma década. Mas o que Fernando não sabia, o que ninguém ali suspeitava, era que aqueles erros não eram erros coisa nenhuma. 3 meses antes, numa sexta-feira chuvosa em que ela ficou até às 10 da noite terminando um relatório urgente, Carla havia descoberto algo que mudaria sua vida para sempre. Trabalhando sozinha no escritório silencioso, com apenas o barulho da chuva batendo na janela como companhia, ela notou algumas inconsistências nos números que passavam por sua mesa. Valores que não batiam, transferências para contas que ela nunca tinha visto, movimentações financeiras que simplesmente não faziam sentido dentro da estrutura da empresa. Seu instinto de mãe, aquele mesmo que a fazia descobrir quando as filhas mentiam sobre onde tinham passado a tarde, começou a apitar como alarme de incêndio. Algo estava muito errado ali, e ela sabia que precisava investigar mais a fundo. Durante semanas, Carla passou as madrugadas analisando documentos, cruzando informações, montando um quebra-cabeças complexo que revelava um esquema sofisticado de desvio de dinheiro. Cada peça que se encaixava a deixava mais chocada e, ao mesmo tempo, mais determinada a chegar ao fundo da questão. "Você está despedida", continuou Fernando, a saliva voando de sua boca enquanto gesticulava como um homem possuído pela fúria.
Pegue suas coisas e saia daqui agora mesmo. E não pense que vai receber rescisão completa depois dessa demonstração de incompetência total. As palavras ecoaram pelo escritório como tiros. Carla podia sentir o constrangimento coletivo, o desconforto de todos que assistiam àquela cena degradante. Alguns colegas baixaram os olhos, incapazes de testemunhar tamanha crueldade. Outros continuaram olhando, hipnotizados pelo horror do momento. Por um instante que pareceu durar horas, Carla pensou nas filhas esperando por ela em casa. Bruna, de 15 anos, que sonhava em fazer medicina e dependia da mãe para pagar a escola particular. Amanda, de 17, que acabara de passar no vestibular para arquitetura e contava com o salário da mãe para bancar a faculdade. Pensou no financiamento da casa, conquistado após anos de economia e sacrifício. Nas contas que chegavam todo mês, implacáveis como a passagem do tempo. No supermercado, na farmácia, nas 1001 despesas de uma mãe solteira que precisava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas então, no exato momento em que Fernando esperava vê-la se despedaçar, algo extraordinário aconteceu dentro do peito de Carla. Uma chama que ela nem sabia que existia se acendeu. Uma força que vinha de um lugar profundo, ancestral, daquele lugar onde as mães guardam sua coragem mais selvagem. Fernando, ela disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. A voz saiu firme, sem tremor, carregada de uma autoridade que ela não sabia possuir. Acho que você deveria repensar essa decisão. O homem riu de forma debochada, cruzando os braços como quem acabou de ouvir a maior piada do ano. Seus olhos brilhavam com aquela crueldade particular dos pequenos tiranos quando se sentem no auge do poder. Ah, é? E por que eu faria isso, sua incompetente fracassada? Que razão no mundo você poderia me dar para não te mandar embora neste exato momento? Foi então que Carla abriu sua bolsa de couro marrom, aquela mesma bolsa que carregava há 5 anos, comprada numa promoção depois de meses juntando moedas no cofre. Seus movimentos eram deliberados, quase cerimoniais, como quem está prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. De dentro da bolsa, ela retirou uma pasta preta, daquelas bem grossas, cheia de documentos organizados com a precisão de quem conhece o valor de cada papel. A pasta estava tão cheia que precisava de um elástico para manter tudo no lugar. Porque nos últimos 3 meses, ela disse, abrindo a pasta sobre a mesa de Fernando com a solenidade de quem apresenta evidências em um tribunal, eu documentei meticulosamente cada centavo desviado desta empresa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo, tão completo, que parecia ter engolido todos os sons do mundo. Não se ouvia mais o barulho do trânsito lá embaixo, nem o zumbido do ar-condicionado, nem mesmo a respiração das 20 pessoas que assistiam àquela cena com os olhos arregalados de espanto. Cada transferência para contas fantasmas, Carla continuou, espalhando os documentos sobre a mesa como cartas de um baralho mágico. Cada nota fiscal fria, cada recibo falsificado, cada centavo que deveria ter ido para os impostos, mas acabou financiando sua casa na praia de Bertioga e o carro importado da sua esposa. Fernando ficou pálido como papel, suas mãos tremendo de forma quase imperceptível, enquanto seus olhos percorriam os documentos espalhados na mesa. Carla podia ver o momento exato em que ele compreendeu a dimensão do que estava vendo, o instante em que a realidade o atingiu como um soco no estômago. Você não pode provar nada, ele gaguejou. Mas sua voz já não tinha mais a força devastadora de minutos atrás. Agora, soava como o sussurro desesperado de um homem que acabou de ver sua vida desmoronar diante de seus olhos.
Carla sorriu pela primeira vez naquela manhã terrível. Não era um sorriso de vingança ou crueldade, mas algo mais profundo. O sorriso de quem finalmente encontrou sua própria força, depois de anos sendo pisoteada. Posso sim, Fernando. E já provei. Sabe aquela reunião que você teve ontem com os diretores da matriz em São Paulo? Eles já receberam uma cópia completa de tudo isso. Cada documento, cada planilha, cada evidência do seu esquema. Os colegas começaram a se aproximar discretamente, como espectadores atraídos por um acidente de trânsito. Queriam ver, mas tinham medo do que poderiam descobrir. Lucia largou completamente a pretensão de trabalhar e se aproximou da mesa, os olhos fixos nos documentos. Ricardo fez o mesmo, sua curiosidade vencendo qualquer tentativa de discrição. E não foi só para a matriz que eu mandei. Carla continuou, organizando os papéis com calma metodológica. A Receita Federal recebeu uma cópia completa esta manhã, às 6 horas. O Ministério Público também tem tudo em suas mãos desde ontem à tarde. E o jornal O Estado de São Paulo vai publicar a matéria na edição de domingo. O que aconteceu em seguida foi como assistir a um homem se desintegrar em tempo real. Fernando tentou se apoiar na mesa, suas pernas vacilando como as de um bêbado. O suor começou a brotar em sua testa, descendo em pequenos rios pela lateral do rosto. Você não faz ideia de quem eu conheço nesta cidade. Ele tentou uma última cartada, mas sua voz saiu mais como o lamento de um animal ferido do que uma ameaça real. Tenho amigos poderosos, gente influente, que pode acabar com sua carreira com um telefonema. Eu sei exatamente quem você conhece, Carla respondeu, guardando os papéis de volta na pasta com movimentos precisos. Conheço também os delegados da Polícia Federal que vão investigar o desvio de R$450 mil nos últimos 2 anos e meio. Conheço os promotores que vão processar você por sonegação fiscal e formação de organização criminosa. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu com estrondo e 4 pessoas entraram. 2 homens de terno escuro, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e um homem mais jovem carregando uma pasta de couro. Carla reconheceu 3 deles das fotos no site da empresa. Eram os diretores principais da matriz, aqueles seres quase míticos que apareciam na filial de São Paulo talvez 2 vezes por ano. Fernando Silva, disse a mulher de cabelos grisalhos, sua voz carregando a autoridade de quem está acostumada a ser obedecida sem questionamentos. Você está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. A segurança do prédio já foi acionada para acompanhá-lo até a saída. Sua mesa será lacrada para a investigação. O que se seguiu foi uma mistura caótica de conversas em voz baixa, telefonemas urgentes e olhares espantados. Fernando tentou argumentar, tentou explicar, tentou negociar, mas foi como tentar segurar água com as mãos. Em 20 minutos, ele estava sendo escoltado pelos seguranças do prédio, carregando apenas uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Uma caneca do Corinthians, um porta-retratos com foto da família e um cacto que alguém lhe deu no último amigo secreto. A diretora se aproximou de Carla com uma expressão que misturava admiração, respeito e algo que parecia quase reverência. Senhora Carla, gostaríamos muito de conversar com a senhora sobre assumir a gerência financeira desta filial. Sua integridade, competência e coragem nos impressionaram profundamente. O salário seria o triplo do que você recebe atualmente, além de participação nos lucros e um pacote completo de benefícios. Mas a verdadeira surpresa estava apenas começando. 2 dias depois, quando Carla ainda estava processando tudo o que havia acontecido, o telefone de casa tocou às 8 da manhã. Era um jornalista do portal G1. Senhora Carla, recebemos informações sobre um esquema de corrupção na empresa onde a senhora trabalhava.
Poderia nos conceder uma entrevista? Acreditamos que sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Uma semana depois, a reportagem estava no ar. Mãe de família desmascara esquema milionário e vira símbolo da honestidade, dizia a manchete. O vídeo teve 2 milhões de visualizações em 48 horas. Mas foi quando a TV Globo ligou, querendo fazer uma matéria para o Jornal Nacional, que Carla percebeu que sua vida havia mudado para sempre. A história dela estava sendo contada em programas de televisão, sites de notícia, redes sociais. Pessoas que ela nem conhecia começaram a mandar mensagens de apoio e admiração. Um mês depois da reportagem na televisão, Carla recebeu mais de 300 ofertas de emprego. Empresas multinacionais, escritórios de advocacia, consultorias especializadas. Todos queriam contratar a mulher que havia tido a coragem de denunciar a corrupção, mesmo sabendo que poderia perder o emprego. 3 meses depois, ela inaugurou sua própria empresa. Transparência Corporativa Lida, Auditoria e Compliance. O primeiro cliente foi uma multinacional americana que ofereceu um contrato de R$200 mil para auditar suas filiais brasileiras. 6 meses depois, Carla tinha 16 funcionários e uma lista de espera de clientes que se estendia por todo o próximo ano. Suas filhas, que antes se envergonhavam quando ela chegava tarde do trabalho, agora a apresentavam para os amigos como minha mãe, aquela que desmascarou o esquema que saiu na televisão. 1 ano depois, ela foi convidada para dar uma palestra na Universidade de São Paulo sobre ética empresarial. A plateia lotada se levantou para aplaudir quando ela terminou de falar. Uma estudante de contabilidade se aproximou depois e disse: "Professora, a senhora me inspirou a nunca aceitar ser conivente com desonestidade." 2 anos depois, o Conselho Federal de Contabilidade criou o Prêmio Carla Santos de Transparência Corporativa, dado anualmente ao profissional que mais se destacar na luta contra a corrupção empresarial. Fernando foi condenado a 8 anos de prisão e teve que devolver R$500 mil aos cofres públicos. Sua casa na praia foi leiloada para pagamento de multas e sua esposa pediu divórcio 3 meses depois da prisão. Hoje, no escritório de sua empresa, no 23º andar de um prédio na Faria Lima, Carla mantém emoldurada não apenas seu diploma e suas premiações, mas também uma foto daquele dia terrível no antigo emprego. Não para lembrar da humilhação, mas para nunca esquecer que, às vezes, é preciso atravessar nossa maior tempestade para descobrir que temos asas. Todo mês, ela recebe dezenas de mensagens de funcionários de outras empresas contando situações parecidas, pedindo conselhos, buscando coragem para fazer a coisa certa. E sempre responde a mesma coisa: a coragem não é a ausência do medo. É fazer o que é certo mesmo quando suas pernas estão tremendo. Suas filhas se formaram, Bruna em medicina, Amanda em arquitetura, e hoje trabalham com ela na empresa, especializadas em auditoria de organizações sem fins lucrativos. A empresa cresceu tanto que abriu filiais em Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, porque Fernando não imaginava que, ao tentar destruir Carla naquele dia, ele havia acordado uma força que mudaria não apenas a vida dela, mas toda uma indústria. Hoje, quando executivos desonestos ouvem falar da Carla Santos, sabem que seus esquemas têm os dias contados. Às vezes, as pessoas que parecem mais frágeis carregam dentro de si o poder de transformar o mundo inteiro.